Olá, turma, tudo bem? Estamos iniciando aí mais um ano letivo, as disciplinas de volta, estamos com vocês. Física, é isso? Física aí na sua turma, o professor Arandi. E para este início de ano, nós da Escola Olímpio Sampaio organizamos os conteúdos pensando numa continuação do ano letivo, pensando nos conteúdos que virão posteriormente. E esse nosso pensamento de que sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos, nós vamos iniciar do básico. Nós vamos para os algarismos significativos. Dentro da física, constantemente nós vamos trabalhar casos que precisem entender o algarismo significativo. Precisamos entender um arredondamento. Precisamos entender uma notação científica. Então, essa compreensão que a gente está citando aqui para você é algo que se faz necessário. Então, vamos iniciar a partir desse algarismo significativo. Então, vamos junto, turma. Vamos lá. Veja por onde nós vamos começar. Observe essas duas imagens aí. Nós temos desse lado um insetozinho, certo? Está aqui o inseto que está sendo medido. A capacidade da pessoa que faz a medição, isso vai depender da pessoa. E segundo, nós temos aqui uma pessoa efetuando aqui, fazendo uma verificação, uma aferição de pressão, que isso dependeu não só da pessoa, mas também do aparelho, da temperatura ambiente, de muitos fatores. E dentro da física, isso daqui pode gerar um erro ou incerteza devido à precisão. É o processo de medição. Eu preciso saber se está sendo preciso ou não, tá certo? Então, o que nós vamos ter para o início de estudo? Qual o tamanho do inseto? Você conseguiu ver a medição? Olhe bem direitinho mesmo. Olhe direitinho. Qual a medição? Estamos seguros quanto ao algarismo 1, que nós vimos o 1 bem grande, e o 5. Mas ele não ficou bem no 5, ficou entre o 5 e o 6. O algarismo 6 nós temos não temos certeza absoluta, certo? Esse se chama o algarismo duvidoso. Os AS são compostos, né? O algarismo significativo. AS, algarismo significativo, são compostos pelos algarismos das medidas dos quais temos certeza de seus valores, que no nosso caso aqui o 1 e o 5, e pelo primeiro algarismo avaliado duvidoso. Então eu tenho 1,56. Agora o outro já me gera uma dúvida. Então o algarismo significativo trabalha exatamente assim. Tá certo? Entender esse ponto de dúvida. E dando continuidade, nós temos aqui. Em princípio, todos os dígitos de uma medida são algarismos significativos. A princípio, né? Todos os números, exceto o 0, são significativos. 4, 6, 1, significativo. E falou do 0, mas aqui quando o 0 vem entre dois números significativos, ele também passa a ser um número significativo, né? Outra situação, um 0 é significativo no fim de um número, 55,000. Então nós temos 55, 1, 2, 3, 5 algarismos significativos. Já que não aconteceu a mesma coisa não, você tem 0,006. Um 0 não é significativo quando está na frente do número, na frente do primeiro dígito, não 0. Então aqui eu tenho apenas um número significativo, no caso o 6 em questão, tá bom? Observe essa segunda situação. Um 0 não é significativo quando está no final de um número sem vírgula. No caso 5, 0, 0, 0, 0, 0, nós temos apenas o 5 como significativo.
Na medida escrita na forma de potência, são significativos apenas o 5 e o 3. Já a potência não é considerado como significativo também não, certo? E o que nós temos mais como observação? Todos os números que não tenham como origem uma medição não contém algarismo significativo. Dígito que compõe o número de um telefone, denominador 2 que aparece na equação e por aí sucessivamente. Veja as regras aí para os números significativos. Dentro de uma multiplicação ou divisão, no produto final ou no quociente, o número de algarismos significativos é determinado pelo fator que tenha menor número de algarismos significativos. Vê se você compreende. Eu tenho a multiplicação de 2,7 vezes 1,11, desculpa, vezes 3,1415. Ficou igual a 9,4. O que nós vamos estar fazendo aqui? Observe todo aqui o contexto. Ele me disse o seguinte: eu preciso colocar lá como resultado final o que tenha menor fator que tenha menor número, de algarismo significativo. Então, se eu tenho aqui um número depois da vírgula, 2 número, 4 número, eu vou fechar esse resultado com apenas uma casa depois da vírgula. Isso é física, isso a gente precisa ter, é matemática, mas que serão utilizados na física. Mesma situação do quociente. Aqui você tem 3,14 dividido para 2,023. O fator que tem menor algarismo, 3,14. Então ficou 1,55. Beleza? Tá dando para entender? Você está conseguindo ver um pouco? Então revisa, volta de novo, pesquisa, vê mais sobre esse assunto. É bem interessante o algarismo significativo. Mas vamos nós, a gente não para por aqui. Regras para operação com AS, algarismo significativo. Veja dentro da adição. 2,2, 1,53 é igual a 3,73. Adição, o número de casas decimais da soma ou da diferença é o mesmo do dado em que tiver o menor número de casas decimais. Você vê que nós tínhamos aqui duas casas, ele somou, em seguida ele fez o que nós chamamos aqui de um arredondamento. E eu quero que você compreenda esse arredondamento. Quando precisar arredondar, para onde eu vou? Beleza? Já já a gente vai estar vendo. E aqui eu tenho outra soma também, duas casas da vírgula. Fiz a soma normal, em seguida fiz o meu arredondamento dentro da adição ou subtração. Arredondando o número. Calculadoras fornecem algarismos extras após a realização de cálculos. Deve-se eliminar se o algarismo não significativo da resposta. O último algarismo da resposta deve ser arredondado, se ele tiver mais. Beleza? Vamos para as 3 regrinhas básicas de arredondamento. Primeira, se o algarismo a suprimir que vai sair for inferior a 5, menos de 5, 4, 3, 2, 1, mantém-se o algarismo anterior. Olha o número, 3,234. Eu quero manter duas casas da vírgula. Aqui o 23. Quem saiu foi o 4. Então, nesse caso aqui, como ele é menor do que 5, o 3 em si, o 4 em si permanece o que estava. Se o algarismo a suprimir for superior a 5, como é que eu vou fazer? Veja aqui. 4,38. O que eu fiz? 8 é maior do que 5. Arredonda-se para um número superior aqui. No caso, em vez de 3,38, ficou 4,4. Então, arredondei para o número acima. Se o algarismo a suprimir for 5,
Olha aí, esse é o maior detalhe. O algarismo anterior mantém o que está, se for par. Se for e aumenta uma unidade, se for ímpar, então 9,45, 9,4. 9,35 é ímpar, 9,4. Então você observa esses dois. É um arredondamento bem legal, bem interessante de ser visto dentro da física, tá bom? Quando o próximo dígito é 4 ou menor, o dígito anterior não é modificado. Foi o que a gente falou agora há pouco. 80,887,351. Precisei arredondar, deixando apenas 4 números significativos. E dentre esses 4 números significativos, o que eu tenho? Era 7, permaneceu o mesmo 7, porque o número seguinte é um 3, né? Quando é maior, quero deixar apenas arredondando para 3 algarismos, né? O 5 aqui é maior do que 5. Então veja como é que fica, né? Observe. Elimina-se o restante e você obtém o resultado 4,6. Aumentou-se 1. E por aí a gente começa o nosso algarismo significativo. Vou deixar aqui uma pequenas 3 questõezinhas básicas para você treinar. E próxima aula nós vamos responder, tá bom? É isso aí, turma, que a gente tem para vocês. Olha a questão 1, questão 2, questão 3, tá bom? Deixa aqui o meu muitíssimo obrigado. Um forte abraço em cada um de vocês. Importante estarmos aqui juntos. E esse ano nós vamos, com certeza, fazer muito sucesso, muito estudo, muita experiência. Acredito que nós vamos estar juntos daqui até o meio do ano ou pós meio do ano, tá bom? Mais um forte abraço, turma. Fica com Deus. Tudo de bom para vocês e bons estudos, tá bom? Envie as atividades para mim no meu PV com o seu nome e turma, né? Tchau. Tudo de bom para vocês.